novo coronavírus teve início lá em 2020, milhares ou até milhões de pessoas passaram a trabalhar de forma remota de suas casas, como estamos eu e Sabrina aqui hoje. Agora chegou a hora de entender como será o cenário de retorno aos escritórios, se isso irá acontecer para todo mundo e falar também de algumas polêmicas que estão surgindo agora, como, por exemplo, se funcionários que trabalham em regime home office podem receber menos. Vem conosco entender e discutir mais sobre esse tema do agora. Oi, Sá, tudo bem? Oi, Thay, tudo bem com você? Tudo bem. Então, voltamos com temas do agora para você que nos acompanhava lá quando a gente estava no escritório. A gente entendeu que não dá para deixar de ter esse quadro e agora vamos fazer remotamente. E assim, o primeiro episódio está propício para o tema que a gente está falando, porque é sobre home office, trabalho híbrido, trabalho presencial. E a gente viu muita mudança acontecer nesses últimos 2 anos, né? Quase 2 anos. E algumas empresas já estão planejando quando será o retorno aos escritórios. Sim, Thay, eu estou muito feliz em voltar com o quadro Temas do Agora. E, como você comentou, várias empresas já estão voltando sim, planejando o seu retorno ao escritório, ao contrário de outras companhias que decretaram o home office total, que é o caso, por exemplo, da XP, da Heineken, da Petrobras e tantas outras. Enquanto algumas empresas decretaram o home office total de algumas áreas, algumas companhias estão indo na contramão e planejando o retorno ao escritório. E o curioso disso, Thay, é que as Big Techs, que elas, antes mesmo da pandemia, elas já tinham ali a modalidade de home office, tinham um modelo flexível de trabalho, elas se posicionaram, não vão liberar de forma alguma o home office total para esses funcionários. A ideia é planejar a volta ao escritório, seja no modelo híbrido, como era antigamente nessas Big Techs, ou não. Mas esse retorno não deve acontecer tão cedo. E eu explico por quê. E embora essas Big Techs elas tenham se planejado já reabrir o escritório para este ano por conta da vacinação, como a Thay comentou no início deste vídeo, isso não vai acontecer tão cedo por conta da variante Delta. A Apple, por exemplo, que era uma dessas empresas que planejavam reabrir o escritório ainda neste ano, adiou os planos e o escritório será reaberto a princípio em 2022. Antes, a expectativa era voltar para o escritório em dezembro deste ano, no modelo de trabalho híbrido. Trabalho híbrido este que está dando o que falar, né? Exatamente, Thay. Não dá para negar, muita coisa mudou nesse tempo, que são quase 2 anos, é muito tempo, e a gente está acostumado com outra rotina, e tem muita gente que não quer deixar essa rotina totalmente, pelo menos. De acordo com a pesquisa Edelman Data Intelligence de janeiro de 2021, 73% de 31 mil pessoas entrevistadas querem que a flexibilidade do trabalho remoto continue. Mas é isso, uma coisa não exclui outra, não é um cenário de 8 ou 80, porque 67% também deseja ter mais colaboração presencial após a pandemia. Eu acho que nesse momento todo mundo entendeu quando que é bom trabalhar de casa, quando que é melhor estar ali no escritório, quando tem uma gravação, quando tem uma reunião. Então é isso, né? A gente mudou completamente e as pessoas não querem voltar ao que era antes. Agora as pessoas estão pegando aquele aprendizado, essa experiência desses quase 2 anos e querem levar o que for melhor disso daqui para frente. Boa, Thay. E é até bacana você falar sobre esse crescimento, sobre essa pesquisa em que a maioria das pessoas preferem o modelo de trabalho híbrido. Porque tem pessoas que se adaptam melhor indo ao escritório, outras ficando em casa em determinados dias. E o LinkedIn, por exemplo, recentemente mudou a política deles. Eles tinham falado que seria obrigatório todos os funcionários voltarem no modelo híbrido, X dias no escritório, Y dias em casa, e eles mudaram isso. Agora, é o funcionário que escolhe quando ele quer ir para o escritório, quando ele quer ficar em casa e se quer ir ao escritório ou não. Então, é um modelo híbrido ainda mais flexível. E Sá,
eu sei que essa não foi a única empresa que você acompanhou, porque recentemente ela escreveu uma matéria que o editor vai colocar aqui ou aqui, e vocês podem conferir no link da descrição, sobre um caso polêmico do Google. Alguns funcionários que trabalham em regime home office agora podem ou não receber menos por conta da localização em que eles vivem. Sal, você pode explicar um pouquinho mais sobre como foi tudo isso? Claro, Thay. Nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, eles podem reduzir o salário do funcionário. Aqui no Brasil, isso não é permitido, salvo em algumas exceções que eu conto em detalhes lá em app.startse.com. Acessem para vocês lerem a fundo e entenderem todos os detalhes. Mas o que o Google, e não apenas o Google, mas como outras Big Techs também estão fazendo lá fora. Com a chegada da pandemia, muita gente mudou. Foi para lugares mais isolados, para interior, para lugares mais baratos de viver, mais isolados mesmo. E o que acontece? Na lógica dessas empresas, quando os funcionários eles mudam para regiões que têm um custo de vida muito menor, automaticamente para a empresa, na lógica da empresa, esse funcionário deve receber menos, porque o custo de vida dele é menor do que o do colaborador que está numa região mais central, que tudo é muito mais caro. Inclusive, eles fizeram, segundo fontes, isso não foi aberto pelo Google, o Google não confirmou, mas algumas fontes disseram que a empresa lançou uma calculadora. Então, se o funcionário ele pensa em mudar, ele digita lá o endereço dele e a partir daí ele vai ter acesso a qual será o novo salário dele. Teve um funcionário que disse para Reuters que era inviável isso, porque ele tinha acabado de ser promovido ali, passou por muito tempo batalhando para conseguir uma promoção, e naquele momento que ele precisava ou queria mudar de endereço, já não era mais possível para ele, porque o que ele ganhou de aumento seria reduzido, abatido. Então, é isso, tá? E dando uma pincelada sobre a novidade polêmica. Não, é isso, é polêmico, é um assunto delicado, mas é importante a gente destacar que isso está sendo aplicado lá nos Estados Unidos, que no Brasil essa realidade é diferente, até porque é uma questão constitucional, né? Existem exceções em que isso pode acontecer, mas em geral isso não rola. Então, independente se você mora em São Paulo ou no Amazonas, a ideia é que todo mundo receba um salário parecido para a mesma função. Exatamente. E dando um spoiler do que eu comentei no último artigo, eu conversei com vários advogados e advogadas e eles disseram que isso implicaria em uma outra lei, que é a lei da equiparação salarial. Então, aqui no Brasil, pessoas que têm a mesma função, ou seja, fazem o mesmo trabalho com a mesma produtividade, elas não podem, de forma alguma, ter salários diferentes. E aí eu explico um pouco mais sobre isso nesse artigo que a gente já comentou. Perfeito, Sara. E agora vamos falar sobre o que está rolando aqui no Brasil, porque mesmo que sejam empresas, as mesmas empresas em alguns casos, as leis e o modo de trabalhar é totalmente diferente. Então, voltando um pouquinho, em 2020, quando milhares de pessoas, as que podiam, começaram a trabalhar em regime de home office, algumas empresas passaram a oferecer até mesmo um bolsa auxílio, para que o funcionário pudesse comprar uma cadeira, que seja apropriada para trabalhar, para passar 8 horas por dia na frente do computador. Passaram a oferecer também auxílio até para auxiliar na conta de luz, porque é isso, o consumo acaba aumentando e é por conta do trabalho. Então, voltando agora para 2021, tem muita gente que já voltou a trabalhar de forma presencial ou híbrida, que é realmente sobre isso que a gente está falando, mas existem muitas empresas que ainda estão oferecendo vagas 100% home office. Um exemplo é da OLX, que está oferecendo agora 100 vagas de emprego no regime home office. Tem startups também oferecendo algo parecido, como a For All, a Pra Valer, enfim. E agora a diferença é que se antes estava implícito ali naquela vaga de emprego que aquilo era presencial, agora as empresas têm que especificar se é presencial, se é híbrido, se é 100% home office, porque a gente agora, todo mundo considera, porque existem várias formas de trabalhar, muita gente experimentou
e aquilo mudou completamente. Boa, Thay. E é muito nítido essas mudanças, né? Porque antes era muito raro, era mais empresas big techs ou startups que ofereciam ali vagas que eram home office e hoje não mais. Hoje já são, eu acho que de empresas pequenas até as mais tradicionais. E se você quer saber mais sobre o futuro do trabalho, nova economia, negócios, startups, tecnologia, acesse app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Lá você encontra muito mais conteúdo em formato de aula, outros vídeos, podcast, artigos. A plataforma é incrível. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @StartseOficial. Deixe seu like, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e conte aqui nos comentários qual é o seu modelo de trabalho predileto. Home office total? Híbrido? Presencial? Conte aqui. E queremos saber. Boa! E conte também pra gente o que você acha dessa polêmica de reduzir o salário para quem trabalha em home office. Estamos curiosas, né, Thay? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau!